Meus irmãos, nós vamos continuar sobre a evolução da consciência humana. E hoje eu vou falar para vocês que assim, o que a gente quer, com as mensagens, é mostrar para vocês o que atrapalha o ser humano de amar. Por que o ser humano tem essa dificuldade do amor? É muito mais natural brotar a raiva ou brotar a indignação do que o amor transparecendo. Algumas pessoas têm e conseguem emanar esse amor aos outros, mas muitas pessoas não conseguem. Então, em verdade, tem coisas que nos atrapalham. E hoje eu vou falar sobre a implicância. A implicância é um dos itens, que está presente na vida de todo mundo, de todas as pessoas, mas dia menos dia. Que é assim, o ser humano nasce na sua família e lá ele tem a sua orientação, tem o jeito que a família vive, e a pessoa sempre pega muitas coisas daquele jeito e ela aprende a viver conforme aquelas orientações que a família dá. Depois ela vai para o colégio, aí começa a ver que é diferente, o outro tem uma orientação. É claro que as coisas, o que é certo, o que é errado, todo mundo consegue entender. Mas o jeito de viver, o jeito de encarar, o jeito de reagir, o jeito até de falar é diferente. Cada pessoa tem um jeito. E o que acontece? O ser humano começa a implicar com o jeito do outro. Tem algumas coisas no jeito da pessoa que ele não gosta. E aí ele fica implicando. Às vezes a pessoa tem uma série de virtudes, tem coisas boas, mas a pessoa não consegue ver aquilo de bom. Ele consegue só ver aquele defeito e aquela implicação, e aquilo ali faz com que ele gere um sentimento negativo, contrário. E com isso, ele não consegue amar. E a implicação, vocês podem ver que o ser humano tem muita dificuldade de aceitar as diferenças. Existe em cada cultura, porque muda de acordo com a cultura, mais ou menos um padrão funcional ou existencial. E então, quando a pessoa está fora daquele padrão, o outro já começa a implicar. Ou porque é gordo, ou porque é magro demais, ou porque é muito alto, ou porque é muito baixinho. Então, a pessoa pega, e as pessoas, principalmente os adolescentes, mais jovens ou crianças, de implicar realmente, pegar no pé e ficarem fazendo bullying, Os gordinhos, principalmente, no colégio, aquele bullying, todo mundo implicando com a pessoa. E aí, será que alguém pensa como é que o sujeito se sente? Será que ele se sente bem com aquela implicação? E será que a pessoa queria trocar de lugar com ele? Porque Jesus pede: o que tu quer para o outro, tu quer para você. Então, por que julga tanto, critica tanto? E assim o ser humano vai fazendo. Eu, por exemplo, atendo muitas professoras, E é uma coisa que é uma queixa que tem aparecido sempre dos problemas no trabalho, de como um grupo se junta
para pegar no pé de alguém. A pessoa às vezes nem sabe o porquê que estão fazendo aquilo e as pessoas também não falam. Simplesmente boicotam ou começam a fazer coisas para fazer a pessoa ficar se sentindo mal. Tem gente que faz questão de fazer o outro se sentir mal. Então, vejam como esse tipo de coisa impede a pessoa de amar. Porque não adianta você amar apenas os seus. Isso todos fazem. O diferencial é você amar a todos. É você poder compartilhar a tua vida com todos. Mas, com esse negócio da implicação, porque assim, existem aqueles que implicam e existem aqueles que provocam implicação. Tem gente que, em verdade, não procura melhorar nunca o seu comportamento, o seu jeito de abordar os outros. Tem pessoas que são inconvenientes, que são inadequadas, e elas acabam provocando também na pessoa um sentimento negativo e que daí gera essa implicação no outro. Então, o que acontece? Ninguém está certo, porque não adianta, você teria que entender primeira coisa, que aqui nesse mundo, nessa vida que a gente leva, ninguém é perfeito. Tem pessoas melhores, tem pessoas piores no sentido evolutivo, porque as pessoas estão em níveis diferentes. Mas as pessoas precisam de ajuda, não de crítica, não de ficar pegando no pé justamente em cima do problema e do defeito. Se você não está gostando, por que você não ajuda então? Por que você não vê o que você pode fazer para ajudar, para tirar o irmão daquela situação? Que com o bullying, com a implicância, só piora. Sem contar que algumas pessoas geram traumas que perseveram para toda a vida, de tanto que os outros implicam com elas. Porque assim existe a necessidade da autoestima, da pessoa se gostar. E quando a pessoa implica com tudo, a pessoa começa a sentir um problema, começa a sentir que ela está atrapalhando, que ninguém gosta dela, que ela só... E aí muitos ficam pensando em suicídio e muitos realizam, acabam realmente se matando, com raiva de todos que ficaram fazendo coisas ruins contra eles. Então, esse tipo de coisa, aquele que é cristão, ele tem que tentar evitar. Se ele está vendo que o ser humano tem um defeito, tem um problema, tente ajudá-lo. Porque tem coisas que as pessoas fazem que derrotam mais o outro. Mas, infelizmente, é o caráter do mal que domina o ser humano. O ser humano não precisava ser assim se ele estivesse com a luz e entendendo o que é esse plano existencial. Entendendo que todos temos um prejuízo, que todos temos defeitos, que ninguém é perfeito. Então, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, estaríamos num lugar muito melhor que existe. Então, o nosso objetivo é superar essas coisas que atrapalham o amor. Tentar acompanhar a energia funcional das coisas e não se atravessar
Ah, porque eu não gostei disso. Tem o momento certo de você poder resolver o que tu não gostou. Mas não precisa implicar, criar uma coisa na tua cabeça. Tudo que a pessoa faz já tem na cabeça pronto, né? Nossa, podia ser, né? Imagina aquele livro que espera o quê? Então, a pessoa está errada, porque ela deveria ajudar aquele que tem um problema. Ou então compreendê-lo. Se ela não pode fazer nada para mudar a pessoa, para ajudar, compreenda a pessoa. E deixa ela seguir sua vida com o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. Então, porque muitos querem impor o jeito dele, o jeito que ele foi educado, o jeito que ele foi criado na família. E aí ele quer impor aquele jeito. E é onde é um problema também para muitos casais, que daí acabam, às vezes, pelas diferenças, né, funcionais do entendimento, o jeito de olhar, o jeito de sentir, aonde, às vezes, um casal um fica implicando com o outro, porque não gosta não sei do quê, e acabam perdendo o tempo que podiam estar se amando, se curtindo, fazendo coisas boas, estão ali discutindo, falando bobagem, coisas que não teria nem muito significado, mas que adquire na hora um significado muito grande. Então, o que a gente precisa é evitar os conflitos. Para poder amar, nós não temos que estar armado, pronto para o conflito, por qualquer erro que aconteça do outro, porque os erros podem acontecer. Vocês nunca erraram? Todo mundo tem seu momento que erra, às vezes sem querer, fazendo uma coisa quando vê, puxa vida, deu errado aqui. Então, por que a gente quer que o outro não erre nunca? Ou quando ele faz uma coisa, fica implicando. Então esse é um item que nós temos que retirar da nossa mente, assim que Jesus disse: o que você tem a ver com isso? Siga-me, se referindo ao outro. Você não tem a ver com o outro. Siga Jesus, não siga as pessoas. Porque em vez de seguirem Jesus, estão seguindo as pessoas. Tudo que a pessoa está fazendo, o outro está olhando lá e pronto para criticar. Aqueles que ele gosta, está tudo bem. Agora, se ele já não gosta, qualquer coisa que fizer já está ali, a implicância pronta. A resposta pronta, a palavra pronta. E aí acaba impedindo de evoluir, né, a pessoa que implica. Aquele que está sendo implicado acaba muitas vezes se revoltando, sofrendo com seu trauma, com suas coisas, e a gente não ajudou ele. Então, o papel é que a gente entenda que as pessoas são diferentes, que ninguém é igual, e que quando a gente não gostar de uma coisa, a gente vê se tem uma abertura para poder conversar com a pessoa. Tem que ser transparente, não tem que se juntar num grupinho para falar mal do outro. Tem que ser transparente. Assim você vai estar com a luz. Então, não se recolha nem vire a cara para ninguém sem que ele saiba o porquê. Não se deve nunca virar a cara para ninguém. Mas, pelo menos então que a pessoa saiba o porquê. Então, se você conversar primeiro, não vai precisar virar a cara. Você vira a cara porque não conversa. Porque já está mais interessado em fritar o outro mesmo. Não está interessado em ajudá-lo, nem está interessado em amá-lo.
está interessado em fritar com ele. E isso tem acontecido, vamos cancelar o sujeito. E um dia, aquele que cancela também pode ser cancelado. Tem a lei do retorno. Aí quando chegar a tua vez, você vai gostar? Não vai. Então não faça isso com os outros. Então, meus irmãos, para vocês entenderem, todo mundo tem na cabeça cenas de implicação. Pensem nas cenas de implicação e vejam o que é implicação. E tentem corrigi-la. Tentem ficar transparentes, simples, sem essa coisa de ficar implicando que o irmão isso, que o irmão aquilo. E isso em todos os lugares que estiverem, no trabalho, no trânsito, na rua, nos lugares públicos ou nos privados, a conduta tem que ser sempre reta. Então, é só prestar atenção que você consegue administrar essa informação. Amém.